Fala galera, bom dia! Estamos aqui em mais uma gravação do podcast Quebrando a Regra e hoje vem uma galera que eu admiro demais. Segura aí que eu já vou contar quem tá aqui hoje na mesa, vocês vão pirar no papo que vai acontecer daqui a pouco. E, novamente, pessoal, o projeto Quebrando a Regra faz parte do ecossistema do projeto da periferia para a Faria Lima. Então, se você é empresário que apoiar esse projeto, manda aquele e-mail, thiago@daperiferiaparafarialima.org. Vem apoiar esse projeto, vem patrocinar esse projeto, vamos fazer a diferença na vida do jovem de periferia. E todo episódio eu começo aqui com uma dica de livro. Essa gravação está acontecendo na semana do Rock in Rio. E eu não posso deixar de mostrar esse livro maravilhoso do Bruce Dickinson, do Iron Maiden, Scream for Me, da Perifa. E, galera, dá uma olhada. Esse livro aqui é autografado pelo Bruce, meu. Vai, a gente é da Perifa, mas, ó, a gente conseguiu cada coisa nessa vida, viu, Fabião? Que eu não tenho nem ideia, velho. Tamo junto. Galera, sem mais delongas, muito feliz aqui estar com a Mari, coordenadora do AfroReg. Tudo bem, Mari? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Tamo junto. E meu parceiro, William Reis. E aí, meu irmão? Tudo bem, William? Tudo certo. Como é que tá esse frio aqui em São Paulo? Curtiu? Tá bom. Tá bom? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto de frio. Ah, é? Sou carioca típico. Ah, o Fabião, na hora que o William chegou aqui, eu falei, caraca, meu, o Dilcinho, né, meu? Hã? Gente, obrigado aqui pela presença, pra gente trocar essa ideia. Primeiro, pessoal, tenho que contar uma história. Quando a gente fundou o projeto da Perifa para Faria Lima, uma das coisas que eu falo muito no projeto é falar com quem já chegou lá. E eu tenho que agradecer aqui o Rogério do Flamengo, que é parceiraço do William. Ele falou, porra, meu, você tem que ir lá falar com a galera do AfroReg e tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, com prazer, faz a ponte. O Rogério fez a ponte. Eu fui muito bem recebido em Vigário Geral. Até fica uma dica aqui para a galera. Acho que todo mundo deveria pisar numa favela no Rio de Janeiro para vocês entenderem o que é uma favela, o que acontece na favela. Nunca me senti tão seguro, não posso deixar de falar isso, viu? Fui muito bem recebido. Um projeto lindo, maravilhoso, pessoal, que vocês devem saber toda a história do José Júnior. Mais de 30 anos, William. O AfroReg, é isso? Vai fazer 30 em janeiro do ano que vem. Caraca, pessoal, 30 anos, né? Então, eu fui lá, fui conhecer de perto o trabalho que vocês fazem. É uma inspiração para o nosso projeto. Até tem um slide na minha palestra que eu falo, poxa, o primeiro passo é fazer um benchmark, falar com quem já chegou lá. Tem aquela nossa foto que a gente tirou lá em cima, né? E obrigado por vocês terem me recebido tão bem lá no Rio de Janeiro, viu, Mari? Não, obrigado mesmo. Imagina. É um prazer pra gente, né? Acho que são 30 anos de história do AfroReg, 3 anos de Afrogames aberto, e a gente quer mais que outros projetos como esse, com sinergia com o nosso, similares ao nosso, surjam em outros espaços, em outros territórios, e a gente vai estar sempre aberto para trocar uma ideia, para contar um pouco dessa tecnologia social que a gente está construindo aí coletivamente. Né? É exatamente o que eu falo todo santo dia. Tiago, o seu projeto compete e tal. Eu falei, não, pessoal, o Brasil ele é muito grande, a gente tem 55% da população passando dificuldade alimentar no Brasil. Nosso projeto aqui é uma ponte, eu brinco, né, que nós somos o marketplace do projeto social, então a gente conecta com a AfroReg, a gente conecta com o G10 Favela no Paraisópolis, conecta com todos os projetos que quiserem fazer parte, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Quem está na Faria Lima tem mais condições de poder ajudar quem não está, né? A gente sabe que os bons empregos não estão na periferia, não está na favela, né, Willy? Então, eu acho que a gente precisa se ajudar. Eu acho que essa que é a pegada. O que vocês acham, William? Eu sou super a favor dessa conexão, dessa troca, né? O AfroReg, na verdade, o José Júnior ele sempre fala que é criar uma via de mão dupla, né? Onde a gente troque experiências e que realidades diferentes se conectem com as nossas, né? Então, acho muito importante essa conexão, né? Com essa conexão que o AfroReg já faz há 30 anos. Então, assim, o cara lá da Faria Lima conectando com o cara lá de Vigário Geral é sempre importante. Porque aí eu penso também muito nisso depois que eu vi um documentário do Michael Moore, que é o Invasor. O documentário é muito bom esse documentário. E aí fala sobre a educação na Finlândia. Que, né, ele vai nos países onde tem as melhores políticas
comparados aos Estados Unidos. E aí lá na Finlândia vai falar sobre educação. E aí ele pergunta lá pro ministro da Finlândia, não lembro agora, pergunta por que a educação é igual para todo mundo. Aí o cara fala, porque se todo mundo tiver educação, um cara da Finlândia ter a mesma educação com um cara, por exemplo, que é um imigrante, um muçulmano ou um refugiado, eles tiverem a mesma educação, quando chegar lá na frente, se o cara da Finlândia virar um CEO e aí chegar um muçulmano, ele não vai ter intolerância religiosa com aquele cara, ele não vai ter preconceito com aquele cara, porque ele cresceu com a mesma educação que ele e tal. Então, eu acho que é isso também. Eu acho que o AfroReg, a gente conectando com as pessoas de fora da favela, a gente pode também construir uma consciência social naquela pessoa que tem uma realidade diferente. Putz, animal. Mari, você tá há quanto tempo já com a AfroReg? A gente vai falar do Afro Games aqui também, que é um projeto já de 5 anos, né? Não vou falar que está lançando agora, mas vamos dizer assim, uma subsidiária do AfroReg. Você está há 10 anos no projeto? Eu tô no terceiro setor há 15 anos. 15 anos, caraca. 15 anos. Aí eu cheguei no AfroReg em 2012. Então, Uau. São 10 anos aí de uma história de relacionamento com a AfroReg, né? Então, eu entrei no AfroReg para trabalhar no núcleo do Complexo Alemão. Eu tenho formação em psicologia, e aí entrei lá para trabalhar com psicologia comunitária, e fui trabalhando com outras coisas, enfim, coordenadora de educação, fui construindo uma carreira, até que em 2019 a gente lançou o Afro Games, e aí depois eu acabei mudando o meu vínculo com a AfroReg, né? Saí do AfroReg da mãe, e aí hoje eu faço a coordenação do Afro Games especificamente, né? Fiquei tocando só o Afro Games, mas são 15 anos aí em projetos de impacto social, trabalhando para a redução das desigualdades, e aí desde cultura, saúde, educação e agora, mais recentemente, tecnologia, né? Usando a tecnologia como ferramenta emancipatória mesmo. Fantástico. Eu queria fazer uma conexão aqui. Você não nasceu em comunidade, certo? Não. Como é que você falou, cara, vou trabalhar nesse lance? Como é que despertou isso em você, Mari? Tá, então, eu não nasci em comunidade, eu nasci num bairro de subúrbio carioca, então de classe média, mas subúrbio, mas sou de uma família de classe média, estável, assim, né? Nunca passei nenhuma dificuldade financeira, nada disso, sempre tive estabilidade, meus pais funcionários públicos, então... E aí fui fazer psicologia, na faculdade de psicologia, fui fazer psicologia dentro daquele script, né, psicologia clínica, era o que eu imaginava, talvez alguma coisa escolar. E aí a primeira possibilidade de trabalho que eu tive na faculdade foi muito no início ainda, eu estava no 3º período, foi um estágio em psicologia social e comunitária, num espaço que atendia crianças e adolescentes, usuário de álcool e outras drogas ou em situação de risco social. Era 2007, o crack estava entrando em Niterói. Era em Niterói, um município do estado do Rio de Janeiro. Então, ali, quando eu fui... E aí era um estágio para trabalhar com psicologia, atendendo aqueles jovens e tudo mais. Quando eu entrei naquele espaço, que era uma ONG e tal, o meu universo se ampliou, assim, surrealmente, né? Aí você entende o que é desigualdade social. Porque você acha, assim, quando você é classe média, você acha né? que sabe o que é pobreza. Você acha que sabe o que é desigualdade social. E eu morava, assim, volto a dizer, num bairro de subúrbio, com regiões periféricas. Eu frequentava esses espaços, mas você só... sabe verdadeiramente o que é desigualdade quando você visita esses territórios. E ali, meu universo se ampliou completamente. Eu falei, cara, não me imagino mais fazendo outra coisa. E aí fui seguindo, né? Até porque tem uma coisa que depois eu entendi isso na prática, mas depois eu aprendi a frase disso no AfroReg, que tem até no manifesto da AfroReg, que não existe transformar a vida do outro sem mudar a sua, né? Sem transformar a sua. E eu vi isso claramente comigo, assim. A minha visão de mundo virou outra coisa e aí é isso. Eu comecei a não me imaginar mais fazendo outra coisa, assim. Usando o meu fazer profissional, né? Usando as minhas habilidades e a minha profissão para construir a realidade que eu acredito que é melhor para todo mundo, entendeu? Então, nossa, espetacular. O que eu posso dizer, assim, do meu lado, já quero passar a bola para o William.
Mas eu tenho uma carreira, né, no mercado de tecnologia, enfim, todo mundo sabe aí da minha história, de office boy, enfim. Mas eu vou te falar que depois que eu fundei esse projeto, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Até fico emocionado de falar, porque se fazer um pacto com as pessoas realmente te transforma, né? E quando eu fiz esse projeto, desculpa, pessoal, eu estava muito preocupado com o Miguel, porque o Miguel, ele nasceu numa situação completamente... Miguel é meu filho, lá de 3 anos e meio. Ele nasceu numa situação completamente diferente da que eu nasci, que meu pai nasceu, meu avô nasceu. Eu falei, cara, como é que eu mostro para esse cara que nasceu num baita do hospital, que estuda numa baita de uma escola, que isso é 0,02% da população? E a minha família, assim, eu estou muito feliz. Realmente, eu mergulhei nessa pauta, apesar de ter vindo de periferia, não nasci na favela, nasci de periferia, mas, assim, nunca me senti tão realizado, viu, Mari? De estar aqui conversando com vocês, com só gente foda que tá... Acabei de receber um vídeo do Neto, chorei igual criança, cara. O Neto, pô, Tiagão, tamo junto. Pô, o Neto é meu ídolo de infância, sabe? O Neto, pro flamenguista, é o Zico, assim. Cara, é um negócio que foi o projeto, entendeu? Que tá abrindo essas portas. Então, animal. Obrigado aí pelas suas palavras. Agora, o William foi diferente, né, William? Você nasceu aonde, irmão? Conta aí pra galera. Eu sou filho de nordestina e pai capixaba. Minha mãe foi para o Rio para ser empregada doméstica, né? Veio do Nordeste naquela grande imigração da galera do Nordeste para São Paulo, para Rio, então foi lá para trabalhar como doméstica. Nasci na casa onde ela trabalhava e depois fui morar no Complexo do Alemão, onde eu cresci, passei minha infância, adolescência. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu saí de lá. Fui morar com a família, inclusive, que minha mãe trabalhava, porque minha avó que me criou no Complexo do Alemão morreu. E eu fui morar com essa família e moro até hoje, né? Mas minha mãe continua morando na favela, continuo indo lá visitando ela e tal, né? Como sempre faço. E trabalho no AfroReg já há 13 anos. Vou fazer 13 anos de AfroReg. E o meu caminho foi assim, foi diferente, porque eu nunca tinha um AfroReg lá no Complexo do Alemão, mas eu nunca fiz parte, porque eu não queria tocar percussão, nem fazer circo, nem fazer nada relacionado às atividades que o AfroReg oferecia naquele lugar. Eu queria jogar futebol, então tinha o AfroReg perto da minha casa, mas eu nunca tinha frequentado. Porém, assim, acho que década de 90, todo mundo que cresceu ali nas favelas do Rio, o AfroReg de certa forma impactou. E no meu caso não foi diferente, né? Fui num show, eu lembro de um evento que o AfroReg fez, que foi uma das coisas assim, que mais marcou, assim, eu crescendo em favela. Que foi um projeto que o José Júnior criou com a AfroReg, que era a Mãe Desarme Seu Filho, que era um projeto sobre isso, né? Que era um show do Gabriel Pensador, de Cidade Negra, dentro de uma conlurbe, né? De um lugar que era um lixão dentro da favela. E o presidente da associação, naquela época, que já até faleceu, ele falou que foi a primeira vez que aquele lugar não estava com cheiro de lixo, estava com cheiro de gente. Né? E aí o AfroReg fez aquilo e o tráfico entregou várias armas pro AfroReg quebrar no palco. Então foi uma coisa assim, que me marcou muito. E pela primeira vez eu vi pessoas negras tendo protagonismo, né? Que eram jovens do AfroReg, da banda AfroReg. Então aquilo ali mexeu muito comigo. E o Júnior nem sabia dessa história. Contei pra ele, deve ter uns 5 anos isso, num almoço que a gente fez aqui em São Paulo. Aí eu falei, pô, aconteceu. Ele, caraca, você tava nesse evento? Eu falei, tava e tal. Ele nem sabia. Mas o AfroReg me impactou. Aí eu sou formado em Educação Física, trabalhava na Bodytech da Gávea. E aí foi lá que eu conheci o José Júnior. E aí meu contrato estava acabando. E aí eu falei, pô, cara, meu contrato tá acabando aqui na Bodytech, não sei o quê. Ele, porra, vamos trabalhar no AfroReg. Aí eu fui. Aí tô lá já há 13 anos, né? Comecei na área de esporte, ajudando a coordenação de esporte lá. Aí fui migrando para outras áreas e até chegar à coordenação executiva hoje. Hoje eu sou coordenador executivo. Então eu passei por todas as áreas, né? Diferente de um montão de gente que assumiu anteriormente a coordenação executiva e já chegava como coordenador executivo. Não, eu transitei. Então, eu entendo muito, por exemplo, o trabalho da ponta, valorizo muito. Não que os outros não valorizassem, mas eu entendo perfeitamente como funciona e sei que tem que ter... A ponta tem que conectar aqui, senão não funciona o projeto. Então, eu dou muito valor. Então, acho que eu sou o primeiro a ter essa transição e transitar em todas as áreas. Coordenei núcleo em favela, coordenei projetos do AfroReg,
palestrei em vários estados do Brasil, palestrei em alguns países também pelo AfroReg. Acho que se eu continuasse na minha área, eu não teria viajado tanto igual eu viajei com o AfroReg. Então, a minha trajetória é isso. É um cara que cresce na favela, que não fazia parte do AfroReg, mas foi impactado pelo AfroReg e depois Entendi. Se reconecta de novo, e o AfroReg me traz o que eu falo, me traz essa visão social que eu tenho hoje. Então, minha faculdade e meu pós-doutorado na área social é o AfroReg. Que animal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, William. A gente fala muito aqui no projeto da questão das referências, né, cara? A gente tem um problema central no Brasil, eu costumo falar nas minhas palestras, que é o pai. Se a gente olhar o próprio Gerando Falcões, o Edu, ele entrega o cartão na mão da mãe, né, da mulher, da chefe de família. No Brasil nós temos uma dificuldade da figura do pai, né? Às vezes o pai faz o filho, não dá atenção, não tem referência. Como é que foi essas referências? Foi muito nessa casa dessa mulher que a sua mãe morava? Como é que foram as referências, cara? Mesmo você vivendo numa situação complicada de comunidade, o que te fez, assim, não, sei lá, ir pro tráfego, enfim... Porque o que te direcionou, cara, para falar, cara, vou fazer um trabalho social, vou para educação física, enfim? Claro, eu acho que a gente fala sempre do lado negativo das favelas, né? Sim. E aí o lado negativo entra nessa questão do abandono paterno. Beleza, existe, mas eu posso dizer que eu cresci com várias referências masculinas muito, muito boas, assim, para mim. Meus tios, meu próprio pai também foi um cara que, por mais que morasse em favela, mas sempre, todo ano estava trocando de carro, virou servidor público. Então era um cara agilizado. Foi um cara que correu atrás e foi um cara que sempre me cobrou educação. Ele foi seu principal mentor nessa parada, assim? Ele era muito duro. Assim, meu pai é assim... Meu pai eu entendo hoje, porque quando a gente cresce em favela, a gente é empurrado para esse lado. Então, meu pai nunca foi um cara de me dar muito carinho. Mas foi um cara que sempre me cobrou a questão da educação. E se não fosse meu pai me cobrando educação e sendo bem rígido, crescendo no ambiente que eu cresci, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. E é claro que a família fora da favela, né, que eu cresci, que me possibilitava a passar férias em Búzios, em Cabo Frio, em vários lugares, é claro que aquilo ali também mostrou, não é... Porque quando a gente cresce em favela e fica só na favela, a gente acaba não conhecendo o que tem do lado de fora. Mas o meu caminho foi inverso. Porque eu tinha uma família fora que me mostrava, existe outro caminho. E assim, eu sempre... tem muita gente que romantiza, né? Eu não vou romantizar. Eu sempre quis sair da favela. Acho que todo mundo, né? Pô, quem gosta de ação policial na tua... gente morrendo todo mundo quer evoluir, assim, né? Ter um lugar melhor, ter um as desigualdades, uma saúde melhor. E muitos, né, amigos do meu pai, o meu próprio pai, saiu da favela, né? Conseguiram sair da favela. Isso é uma mobilidade social também importante que a gente tem que também falar. É claro que tem gente que gosta daquilo ali e que gosta de morar ali e tem que lutar para que aquele lugar ali tenha... tenha dignidade, né? O mínimo, né? O mínimo que é dignidade de viver ali. Não é só também a questão da violência, saneamento básico, educação, saúde. E mais, né, William? Isso. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que as pessoas falam muito de segurança pública e da violência na favela como se a violência fosse o problema... como se a violência fosse apenas o problema de segurança pública. E tem toda uma série de outras violências, né? Você sair de casa e você ter um esgoto a céu aberto, você não ter saneamento básico, isso é muito violento também. É uma violência. Né? Isso é uma violência. Né? Você não ter uma educação de qualidade, enfim, você não ter um serviço de saúde... também que atenda a todas as demandas da população. A gente até tem nos territórios de favela hoje uma atenção básica bem estruturada minimamente, né? Então, a questão vacinal, tudo isso a gente avançou muito no país nos últimos anos. Mas dependendo, sei lá, do problema que você tiver de saúde, você não tem assistência. Então, isso é violento também. Eu concordo demais. E aí a gente fica muito nessa violência criminal, né? Policial. E não são várias sabe? Violações. E são várias violações de direitos, né? E isso é muito agressivo, né? Então, às vezes a gente até fala dessa agressividade, dessa reatividade das populações em situação de vulnerabilidade econômica e social, mas isso é em decorrência de uma sequência de violências, né? Eu acho. O meu amigo lá, o
Jonathan Raimundo, que é historiador, ele fala da questão do pai dele, né? Porque a gente sempre fala dessa questão do pai que abandona. Ele fala, e o pai que ficou? Sim. A gente não fala do pai que ficou, entendeu? Que foi o meu pai, que foi o pai dele, né? Que foi o meu padrasto que ficou, que foi o meu tio que ficou, o meu vizinho que ficou. Porque na favela tem muito isso, né? Acaba que isso é muito ancestral, isso. Porque você acaba também sendo pai e mãe de outras crianças também. Porque é um cuidando do outro, né? Eu cresci... A região ali que eu cresci no Complexo Alemão tinha muito isso. A mãe do meu amigo olhava, o pai do meu amigo me olhava, todo mundo olhava todo mundo. Então, acho que eu cresci com muitas referências positivas. Eu cresci num ambiente que meu pai era duro, mas meu pai nunca foi agressivo, nunca me bateu, nunca sofri agressão dentro da minha casa. Eu sei que vários dos meus amigos sofriam, mas assim, então eu fui um cara que fui muito abençoado, cresci numa família totalmente estruturado dentro da favela. Isso também me possibilitou também nunca querer entrar para o caminho errado, nunca querer fazer besteira. Então, acho que a sorte que eu tive de ter uma família estruturada não foi a sorte de muito amigo meu que não teve a família estruturada, entrou pro tráfico, morreu. E aí é o que a Mariana falou. Eu tenho muitos amigos que morreram realmente por questão de criminalidade. Mas eu tenho amigos também que morreram por questão de negligência da saúde, negligência assim, do trânsito, né? Quantos amigos meus que morreram de acidente de moto, por exemplo, né? Por questão de saúde também, que não foi bem atendido nos hospitais e sofreu uma consequência e morreu. E além dos meus amigos também que entraram para a criminalidade, que morreram. Mas ao contrário dos meus amigos que eu conheço no Leblon, eu falo assim, caraca, cara, vocês não perderam ninguém da sua geração. Eu perdi gente pra caralho. Vocês não perderam ninguém, porque... Vocês vivem no Leblon, entendeu? Não tem tiro, não vai ter problema de saúde, porque vocês têm plano de saúde, não vai ter problema assim, o que eu lembro do cara, amigos deles que morreram, um amigo, outro amigo que morreu, foi questão de acidente, sabe? É uma fatalidade, né? Não a realidade. Não uma realidade, né? Sim, a gente vive num país que a cada 23 minutos morre um jovem negro. E quando a gente fala, quando a Mariana fala isso, da questão de outras violências, o Abdias Nascimento, ele fala no livro dele o genocídio do homem negro, né? Que não é... Quando a gente fala de genocídio, todo mundo, caraca, genocídio, passou uma pessoa preta, vai morrer. Não, o genocídio, ele passa pelo genocídio da sua cultura, da sua religião, da educação, do que você das suas características físicas. Isso é o genocídio que a gente fala. O genocídio do jovem negro que a gente fala não também só o genocídio dele morrer, mas ele pode morrer de diversas formas. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, quando a Mariana toca nesse ponto, é exatamente isso. Tá totalmente ligado nisso. Quando a gente fala de genocídio, é genocídio dessa questão. São várias violências diárias que esses jovens passam. E várias mortes, né? Sim, várias mortes. Tem um dado que a gente até levantou recentemente, que o menino ou a menina que nascer na periferia de São Paulo, comparado ao menino que nascer em Pinheiros, Vila Madalena, Campo Belo, enfim, aqui na zona sul de São Paulo, a chance, não é chance, é dado estatístico, ele vai viver 23 anos menos. Caraca, ele vai viver 23 anos menos porque ele nasceu no Jardim Brasil, Paraisópolis. Esse é um dado. Por causa do acesso à saúde, a questão da mobilidade. Eu estava conversando com o Tomás da Tembice, daquelas bikes laranjinha, né? Enfim. E ele falou, cara, quando a gente coloca uma estação de bike num bairro, você não imagina, esse cara pode pegar uma bike, ir para um metrô, ele pode ir para uma escola melhor, para um centro de saúde melhor. Então, a questão da mobilidade pega demais. Total. Esse é um dado, assim, para a gente pensar e falar, caraca, só porque eu nasci nesse bairro, meu direito é viver menos, porque é muito injusto isso, né? E um outro dado super maluco que a gente estava olhando, assim, e é inacreditável a gente falar dessa questão do racismo no Brasil, e é verdade, a OCDE ela fala que você precisa de 9 gerações para quebrar o ciclo de pobreza. Então, o Marcos Valentim, que é jornalista do Globo, ele fala uma parada que eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que acho que é a 4ª geração livre da escravidão. Cara, é um absurdo isso. É muito recente. É muito recente, exatamente. É muito recente. É muito recente num país que mais trouxe negro da África, num país que demorou a acabar com o tráfico negreiro, a abolir a escravidão. Tudo que envolve o negro no Brasil
sempre teve resistência. Para acabar, por exemplo, com o tráfico negreiro, precisou de ameaça da Inglaterra para virar canhão e falar, se não acabar com essa parada aí, a gente vai tomar o Brasil. E aí os caras meteram o rabo entre as pernas e acataram, mas não teve uma consciência para acabar a escravidão, e para acabar a escravidão, a abolição foi uma luta dos abolicionistas, uma luta de gerações, de séculos, né? Foram 3 séculos de geração. Pior, né, William? Na hora que faz a abolição, eles são jogados à rua. Não teve educação. Você não podia ter propriedade no seu nome, né? O dia seguinte, né? Todo mundo fala da abolição, mas o dia seguinte a gente vive até hoje. Exatamente. Porque, então pra gente equilibrar essa questão racial no Brasil vai demorar muito, porque é uma população, é a segunda população, é a maior segunda população fora da África. Não, é a maior população fora da África. E o segundo país com mais negros no mundo, só perde para a Nigéria. E aí eu fico pensando, né, o William, você falou assim, a gente vai demorar muito para mudar isso, assim. E eu acho que um passo fundamental, na verdade, acho que tem 2, né? Um é a gente aceitar, e aí quando eu falo gente, eu tô falando principalmente nós brancos, aceitar que esse problema existe, né? Sim. Parar de ficar negando, tipo, não é bem assim, não. Veja bem. Estão se vitimizando. Acho que assim, o primeiro fato é, gente, olha só, vamos olhar aqui para o que está acontecendo. E outra, eu acho que as pessoas começarem a se responsabilizar. E aí eu acho que é se responsabilizar por si, mas também se responsabilizar pelo outro, assim, né? Como é que tá o meu entorno também, né? Porque esse é um problema de todo mundo e eu diria principalmente nosso. E eu acho que enquanto a gente não entender que esse problema existe, sim, e que esse é um problema de todos e todas, sim, né? Concordo, que ele não é uma questão das... Quem tem que enfrentar o racismo não são as pessoas negras... a gente vai ficar aí. Olha que loucura, a gente falou da violência, né? A gente falou muito da violência policial, enfim, da violência da comunidade. Aí falamos do esgoto a céu aberto, a violência. Tava conversando com a galera de periferia, e eu já passei por isso, graças a Deus superei. Queria agradecer aqui o Rodrigo Oliveira do Mocotó, porque por causa de você, Rodrigo, eu não tenho vergonha de falar que eu nasci na Vila Medeiros. Porque ele colocou a Vila Medeiros no mapa. Cidadinha de tapioca que todo mundo come no Brasil e no mundo, nasceu na Vila Medeiros. E por muito tempo, Mari, eu tive vergonha de falar que eu era da Vila Medeiros. Uhum. Né? Tava nos lugares. Onde você mora? Moro perto do metrô, Tucuruvi. Tive muita vergonha. Né? Isso acontece demais. Eu estava conversando com a galera do Paraisópolis. Eles falam, na hora que ele vai na entrevista de emprego, ele não fala que mora no Paraisópolis. Ele fala que mora no Morumbi. Porque ele sabe... Se ele fala Paraisópolis, infelizmente, nós somos um país preconceituoso em todos os sentidos, principalmente o preconceito social. Né? E fala assim, putz, mora no Paraisópolis, né? Qual é o problema, pessoal? Qual que é o problema morar no Paraisópolis, na Vila Medeiros, no Jardim Brasil, em Guaianazes? Você definiu o caráter da pessoa por onde ela mora. Né? Isso eu acho de uma violência. E obrigado, Rodrigão, por ter mudado a minha história, né? Enfim, então é um negócio assim que eu não consigo acreditar. Você ter vergonha de falar de onde você veio, entendeu? Eu acho... Eu não sei, se é uma vergonha, a sociedade te impôs, né? Esse limite, né? Entendeu? É difícil julgar as pessoas que falam, eu moro perto de tal lugar. Não, lá no Complexo Alemão, eu lembro que tinha um montão de gente que quando ia arrumar emprego, pegava o comprovante de residência de pessoas de fora da favela. Justamente para não falar que morava no Complexo Alemão, porque já existiu o preconceito. Não era nem porque ela tinha vergonha, não, porque se ela falasse que não conseguia emprego, né? Só para vocês terem uma ideia, a Lourdes, que trabalha aqui em casa, ela falou, Thiago, minha correspondente chega no bar da esquina, não tem endereço. E eu falo para a galera, falei, gente, a gente fala aqui de fazer um currículo, um LinkedIn, né? Tomar uma água mineral, parece que é básico, né? A gente tem gente no Brasil que não tem CEP. Cara, então assim, cara, é um absurdo que nós vivemos aqui na Zona Sul. Enfim, cara, é a bolha da bolha da bolha. Ou a gente tenta, eu acredito muito no trabalho e tal, e por isso que a gente fez um programa de desenvolvimento. O projeto da Periferia para Faria Lima é um projeto educacional para a gente preparar o jovem para o mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava revisando os números. Até 2025, o mercado de tecnologia da informação vai gerar 800 mil postos de trabalho. Hoje parece que são 700 mil. E temos 15 milhões de desempregados. Eu falo, caraca,
A única forma da gente mudar o status social de uma pessoa é o trabalho. Ele conseguir um trabalho melhor, ele vai impactar a mãe, o pai, o tio, a avó, né? Por causa do trabalho, ele consegue criar um ecossistema positivo no seu entorno. Ou como o caso do William, de sair da favela, da comunidade e morar num lugar melhor, enfim. Todo mundo quer crescer. E tá tudo bem. Mas, assim, alguma coisa está errada, né, Mari? Né? Você tem quase 700 mil vagas no mercado de tecnologia, com 15 milhões de desempregados, alguma coisa está errada na educação desse país, né? Por isso que eu falei assim, ao invés de a gente ficar brigando lado A, lado B, por que não faz a gente? Vamos fazer a gente, cara. Não vamos ficar esperando o político A, B, C ou D fazer alguma coisa. Vamos fazer a gente. Chegou a hora do give back, galera. Vem junto com a gente. As ONGs existem por isso, né? É isso. Sabe outro ponto, cara? Eu estava lendo o Thomas Sowell, né, que é um negro liberal americano, e aí ele tem uma visão das cotas, né? Ele até queria entender de você. Ele falou assim, poxa, cara, fizeram as cotas nos Estados Unidos e aí o médico negro não era convidado para congresso, era escanteado. A galera não queria ser atendido por ele, falou, entrou por causa da cota, eu não vou passar com o cara. Ainda tem essas coisas, cara, vocês acreditam, por mais que a gente tá fazendo essa sessão das cotas raciais, aí o cara fala, não vou ser atendido por médico porque é negro. Deve ter passado na cota. As cotas existem há mais de 10 anos e ainda tem muita gente que não superou a questão das cotas raciais, né? As cotas raciais nada mais é do que uma política social. Porque dentro das cotas raciais, existem as cotas raciais, mas existem as outras cotas. Todo mundo só fixa o olho nas cotas raciais, mas desconhece que existe a cota social para quem é de escola pública. Fala aí pra galera, já existe. Já existe. Eu tenho medo da minha filha perder a vaga na escola. Inclusive, foi por causa das cotas raciais que o Brasil começou a enxergar, inclusive, que existia pessoa branca pobre. Que até então ninguém falava de branco pobre. Bastou aparecer as cotas raciais que, caraca, a gente tem branco pobre também. Então isso foi até bom pro próprio branco pobre, as cotas raciais, porque deu visibilidade para um cara que era invisível também. Porque, né, a principal justificativa é essa. Não, tem que ser social. Ela já é social. Existe cota para pessoas pretas que são pobres, para pessoas pretas que estudam em escolas públicas, para pessoas brancas que estudam em escolas públicas. No Rio de Janeiro, na UERJ, existe para filho de militar que é o pai ou a mãe morreu em operação. Perfeito. Existe para... Entendeu? Existe... É uma gama e a cota racial, isso aqui é pequenininho. E as pessoas só se fixam nas cotas raciais. Por que só se fixam nas cotas raciais? Porque, volta mais uma vez isso, qualquer política que você faça para a população preta no Brasil, ela vai ter resistência, porque o país é um país totalmente racista, que por muito tempo viveu com o mito da democracia racial, que graças a Deus e graças a várias pessoas negras de várias gerações para trás lutaram para quebrar isso, e hoje não existe mais esse mito de democracia racial que existiu por muito tempo, né? Porque não fizeram políticas de segregação como nos Estados Unidos ou a política do apartheid na África do Sul. Então somos um país legal. Mentira. Somos um país tão perverso contra a África do Sul e os Estados Unidos quando tinham essas leis de segregação. Então, a gente superou isso, mas as cotas raciais ainda é isso. E sobre essa questão, eu tenho vários amigos meus que... Tem um amigo meu que faz segunda geração da cota da UERJ, que ele falou que a primeira vez que ele foi trabalhar, que entrou uma senhorinha e quando viu ele, que ele usa dread e tal, olhou assim... E aí ele foi conversando com ela muito resistente, dando explicação totalmente técnica para ela, ela relaxou e conseguiu passar o atendimento para ela, mas... tem esse preconceito, esse bias. Preconceito. Médico negro, né? Minha comadre... Que absurdo, né? A minha comadre, que é a Juliana, que não passou pelo sistema de cotas e fez faculdade pública, ela me contava assim, eu acho que eu fui o cara que mais escutou as histórias dela na universidade, e ela sempre me contava as violências, né, que passava de ela estar no primeiro dia de uma matéria e vinha uma professora branca, você que é minha assistente? Nova. E aí ela, não, eu sou aluna, né? O próprio esse meu próprio amigo Felipe, para chegar para dar plantão porque assim, quando a galera vira médica, né, começa a dar plantão pra caramba pra ganhar dinheiro. E ele chegava, você que é o maqueiro? É isso. Nunca é o médico. Eu sei.
Porque a gente não está acostumado a ver pessoas pretas em posição de poder, de decisão. Exato. É que as novelas também, antigamente, o preto era como? O mordomo, o motorista, não era o ator principal da novela, né? Sempre desenharam a imagem do negro totalmente degradante no Brasil. Mas assim, e até hoje a gente sofre. A gente não precisa ir longe, não, galera. Recentemente, mandar um beijo aqui pra Jamile. Meus pais são brancos, deixa eu contar a minha história aqui pra vocês. Meu pai é branco, minha mãe, ela é uma morena mais clara que eu, mas ela é branca, né? Enfim, minha avó é índia e meu avô holandês. Meus tios são da minha cor, cabelo liso, olho azul. É muito engraçado, né? Enfim, minha irmã é da cor da Mari. E por muito tempo, eu ficava escutando as piadas. Meu, você é adotado, né? Quando era moleque e tal. Não é possível, seus pais são mais brancos, você é moreno e tal, né? E por muito tempo eu tive dúvidas do que eu era. Se eu era branco ou se eu era negro, né? E a Jamile, que é uma pessoa muito experiente, conhece bem essa pauta, falou, Thiago, você é branco por característica do seu nariz, do seu cabelo, seus ancestrais e tudo mais, e você é a cara do Brasil. Você é a miscigenação, mas por definição você é branco. Porque por muito tempo eu falava assim, eu não me sinto tão branco, mas também não me sinto tão negro. E eu não sabia onde eu estava, e a Jamile... Igual o Obama? O Obama, assim, o Obama tem uma história que é isso. Essa frase, é exatamente essa frase, parece que ele leu, né? Porque eu falava assim, caraca... Tu não leu, não, o Obama? Tu nunca viu o Obama falando isso, não? Vi, o Obama sempre falava que pros negros ele era branco e pros brancos ele era negro. É meu caso. Fala assim, cara, é meu caso. Eu tô aonde? Eu tô aonde? Eu tive essa dúvida há muito tempo. Fui fazer o teste de genética. Cara, maravilhoso. Eu descobri que eu tenho italiano, judeu. Enfim, eu sou brasileiro. Mas eu gosto de uma coisa interessante, assim. Quando todo mundo que gosta de futebol, vou trazer essa referência. Quando o Gabigol foi chamado de macaco, aí teve toda aquela repercussão. Ué, mas o Gabigol é branco? O Gabigol é negro? E aí o William fez um texto que eu achei sensacional. Pergunta pro cara que chamou o Gabigol de macaco se ele tem dúvida que o Gabigol é negro. Perfeito. Então é isso, assim, a população negra nesse país, né, entre pretos e pardos, a gente sabe quem é, né? As violências encontram esses corpos não têm a menor dúvida dos desafios que eles encontram. Mas posso te contar o que acontece comigo? E aí eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, voltando ao que eu falei da gente enfrentar esse problema, né? Eu acho que é como o William trouxe naquele texto, assim, a realidade dessas pessoas, e aí é óbvio, as pessoas que são mais retintas, elas vão ter mais, né, assim, muito mais desafios, e uma pessoa negra de pele mais clara como o William vai ter passabilidade, vai ter outras facilidades aí dentro dos desafios raciais que essas pessoas atravessam. Mas esses corpos sabem o que estão encontrando. Não, sabe onde eu quero chegar, Wayne? Porque assim, as minhas características são essas. Em São Paulo, eu usava terno e gravata. E eu trabalhava home office. Eu trabalhava na Dell, mandar um beijão pro Diego Puerta. E eu trabalhava muito de shopping. Aí eu usava aquele fone Bluetooth, né, para fazer as ligações e tal. Uhum. As pessoas iam, onde fica a C&A? Por favor, onde é que é o McDonald's? Aí eles falam, moreno, preto, de fone. É a segurança, não é um executivo da Dell. Mas aconteceu várias vezes. Camisa do Corinthians em supermercado aqui em São Paulo, sábado ou domingo, e eu vou de bermuda, camisa do Coringão. Entro no supermercado, tô mexendo no celular. A fila do Rappi, do iFood, é caixa 6. Eu falei, mas, moça, como é que a senhora sabe se eu sou entregador ou não, né? Porque o senhor está mexendo no celular. Aí eu falei assim, sabia que no Brasil tem 400 milhões de celulares? Tem mais celular do que pessoas? Eu falei, acho que você não pisou na bola, hein? Ela, me desculpa e tal. Então as pessoas vão te rotulando. Uhum. Recentemente, eu fiz uma experiência, cara. Eu fui no jogo do Corinthians na segunda, Corinthians Red Bull. Levei o Pablo, meu amigão, que acorda 4h40 da manhã, sai de Guaianazes para chegar na Faria Lima, fazer o café da galera, beijão Pablo. E primeira vez que ele foi no estádio legal, né? E aí, eu falei, vou fazer um teste. Vou na academia de playboyzada, tal. Vou de calça do Corinthians, camisa do Corinthians, boné da Gaviões. Sabe qual é a primeira piada que vem? Que presídio você saiu? Na brincadeira, cara. Enfim, mas é realmente o que as pessoas pensam. Entendeu? Assim como o Corinthians, né? Você tá entendendo, William? Eu não sou o negro, mas eu sou rotulado. Aí eu falo, imagina os meus amigos negros mesmo, o que eles sofrem nesse país, entendeu? Exatamente.
esses times, né, das grandes massas, né, Corinthians, Flamengo, né, que a maioria dos seus torcedores são pessoas pobres, né, pessoas negras, né, que é o time do povo. O time do povo, né? Claro. Mas eu gosto dos movimentos sociais que foram criados por esses times. Por exemplo, do Corinthians tem toda a história, né, do que você sabe muito democracia bem. Corintiana. Democracia corintiana. E eu acho que o do Flamengo não é nem a questão dos jogadores, não, mas eu acho que a própria torcida, ela ressignificou o nome favela. Hoje o flamenguista, né, no Rio, ele é visto como mulambo, favelado, e a torcida do Flamengo simplesmente pegou o nome favela, abraçou e ressignificou. Corinthians também, de favela festa na Ria. favela, é isso aí. Time de mulambo mesmo, isso. mas de uma outra forma, né, ressignificar esse nome. Então esses times têm um papel fundamental, né, nisso. Acho que o Corinthians, na democracia corintiana, e a torcida do Flamengo ressignificando o nome favela. Beleza, a gente é favela mesmo e a gente se orgulha de ser favela. É o time da favela. É isso. E é isso. Turma, a gente fez aqui um paralelo sobre a história do Jovem Negro. A gente não podia perder essa oportunidade de falar com o William. Entendeu? Pessoal, eu falei no último podcast, vamos parar de dar opinião de tudo, dá uma lidinha, pega 2 livrinhos, marca o one-on-one com o William, eu tenho certeza que ele vai trocar uma ideia, cara. Fala pra todo mundo quem é contra a luta do negro no Brasil, é só jogar um livro de história no cara, vai conversar, cara. Para. Nós, brasileiros, temos essa mania de ser especialista em tudo. Eu tenho um grupo do WhatsApp lá, um abraço pra Ibola. Cara, os caras são especialistas de tudo. De novela, do Pantanal, futebol, economia, cotas raciais. Eu falo, gente, vamos parar de ser especialista, entendeu? Tudo bem, lógico que todo mundo pode dar seus pitacos, mas na hora que a gente vai entrar em situações altamente delicadas, eu me sinto até desconfortável aqui dessa pauta, porque eu não sou um especialista da pauta. Até a gente poderia trazer um especialista aqui para conversar mais sobre isso. Mas eu estou trazendo a minha realidade, as coisas com o William, a experiência da Mari, para a galera ficar ligada nesse tema. Vamos estudar mais, gente, porque é importante. Minha mãe sempre falava, você tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, escuta mais antes de sair dando opiniões aí vazias, sem embasamento. Agora é o seguinte, quero falar de Afro Games, que é essa nova divisão do AfroReg. Eu fui lá, animar o projeto, parabéns. Queria que vocês contassem como é que nasceu a ideia, mandar um salve pro Chantilly, hein, Chantilly? Tamo junto, irmão. O Afro Games parece Wakanda, não parece? Já viu o filme o Pantera? Eu acho igualzinho, que você entra num lugar negro, né, que é a favela, você chega àquela tecnologia porque o Wakanda é isso, né? Inclusive o cara que criou o Pantera Negra foi na década de 60 ele criar um país como Wakanda, fictício, um cara branco, qual é o nome dele? Que é o cara da Marvel? Que morreu. Putz, o do Homem-Aranha. Stan Lee. Pô, o Stan Lee criar o Pantera... Porque o Pantera Negra, né? As pessoas conhecem muito o Pantera Negra do filme, dos quadrinhos, e a história do Pantera Negra é do caramba. Porque o Wakanda é a civilização mais evoluída do mundo. Ele cria isso... Altamente tecnológica. Altamente tecnológica. Então, na década de 60, no auge da luta dos direitos civis e da segregação racial nos Estados Unidos. Então, ele pega esse gancho. O Pantera Negra, ele é o super-herói mais inteligente. Ele, o Homem de Ferro, né? Eles são os mais inteligentes. O Wakanda, por ter a pedra preciosa lá, né? Que os brancos querem pegar sempre e tem um valor muito alto. Então, o pai do T'Challa pega essas pedras e vende e investe em educação. Então, manda várias pessoas negras de Wakanda para várias universidades no mundo, das melhores universidades do mundo, para aprender e para voltar para o Wakanda e construir aquela civilização. Então, o Afro Games, quando você entra, parece que você está entrando em Wakanda. É Wakanda, eu acho, e assim, contando um pouquinho dessa história, né? A gente, em 2017... vivia uma das piores crises do AfroReg. Já tiveram vários, mas essa foi a maior crise econômica, assim, né, do AfroReg. Né? Do terceiro setor. Exatamente, porque o terceiro setor vivia uma crise muito grande. A gente vivia um momento no país onde o início dessa polarização que a gente vive hoje, o terceiro setor se esgotando, porque tudo que levava a palavra social no país naquele momento, e aí a gente está falando de projeto social, era imediatamente colocado como de um determinado partido político e aquilo ali não prestava, né? E aí o modelo do terceiro setor também, que era um modelo de
de financiamento, de patrocínio, foi se esgotando. Então, a gente vivia uma crise muito grande. Naquele momento, o AfroReg procurou o Ricardo Chantilly, que é um empresário da música, né, do entretenimento, para coordenar um projeto de música lá no CCWS, que é o Centro Cultural do AfroReg. E aí, coincidentemente, o escritório estava estudando novos modelos, novas estratégias de negócio e estava estudando game como business. E aí, quando eles procuraram, né, o Chantilly mostrou esse cenário. Cara, nada de música, vamos para os games, olha aqui o que eu tô vendo. Tinha ido para fora e tal. E mostrou os vídeos. Quando ele mostrou, conta aí, William. Não, ele mostrou todo bobo, né? Não, ele falou assim, porque a gente foi oferecer um projeto de música, ele falou, não, tô saindo da música, tô indo pros games, aí fui agora nesse campeonato aqui, aí ele viu, assim, aí eu e o Júnior, tava eu e o José Júnior, a gente ficou olhando, aí o José Júnior olhando quieto, eu falei, o Júnior vai falar alguma coisa. Aí o Júnior, cara, não viu um preto jogando? Aí eu puxando de cara, não viu um preto sentado do teu lado? E não viu um preto trabalhando? Aí o Júnior, vamos fazer essa porra na favela. A gente lhe abraçou a ideia, caralho. De pegar os meninos da favela e aí, se tornarem jogadores na verdade, naquele momento, a gente só falou assim, tá, vamos fazer um Afrogames, né? E aí, foi isso. E aí, em 2017, a gente passou aquele ano estudando esse mercado, né? Assim, entendendo o que era isso, o que a gente podia fazer nesse cenário, né? A gente entendeu que o dinheiro estava na mesa, digamos assim, né? Assim, era um mercado em crescente potencial. Hoje ele é gigante, mas em 2017, a gente está falando de 5 anos atrás, parece que a gente está falando de 50 anos atrás, né? Para esse universo dos games. E a gente sabe, a gente que trabalha no terceiro setor e tudo mais, e eu acho que todo mundo que está nos assistindo, que onde está o dinheiro, onde está o investimento, é onde estão as oportunidades e onde estão as possibilidades de relação de poder e de ascensão econômica e social. Então, era ali que a gente investiu. O AfroReg já tem essa característica, né, de inovar, né, de fazer diferente, né? E aí fez isso com música, fez isso no esporte, corrida pela paz, enfim. E aí a gente falou, vamos fazer isso com games. A gente passou 2017 construindo esse projeto, em 2018 captando, apresentando para o mercado algo de um caráter de ineditismo tamanho. Ninguém tinha feito nada, até hoje ninguém fez nada como que a gente faz. Tem hoje já algumas inspirações no que a gente faz, um modelo um pouco mais parecido, mas como que a gente faz ainda não existe no mundo. E aí, em 2019, a gente criou o primeiro centro de treinamento em esportes eletrônicos, em cultura gamer, dentro de uma favela no mundo. Que animal! Né? E aí, o que é isso? Hoje, no AfroGames, a gente tem 2 eixos. Eu digo que a gente tem 2 eixos, né? Um eixo educacional, então a gente dá aula, damos aula de jogos, de games, então League of Legends, Fortnite, Valorant, além de outros segmentos, né? Programação de jogos, então ensinar a fazer jogos, produção de trilha sonora. Então não é só jogar. Não, é só jogar. A molecada lá pode desenvolver um jogo, um aplicativo de celular. Isso aí. Que animal. E aí, esse eixo educacional, ele tem como objetivo, a gente usa o game como ferramenta emancipatória. Então, assim, a partir do game, você pode mudar a sua vida, né? Você pode transformar a sua vida, não necessariamente você vai ser um pro player, mas você vai ter adquirir uma série de competências aqui que vão fazer você acessar o mundo do trabalho de outra maneira. Então, esse é um viés educacional. E a gente tem um outro eixo, que é um eixo de formação. Aí sim, é o lado onde a gente quer gerar trabalho e renda. E aí, para isso, a gente faz isso internamente com os nossos times. Então, a gente tem hoje 3 times. São 18 talentos, né? 14 atletas e 4 criadores de conteúdo, de times de League of Legends, Fortnite e Free Fire. Além de 4 criadores de conteúdo gamer, porque a gente foi entendendo também que esse mercado estava além do pro player, né? Além do jogador. Então, hoje você tem os casters, que para quem não entende desse universo dos games, é o Galvão Bueno e o Caio Ribeiro, o comentarista e o caster ali, que estão ali comentando. Isso é um segmento também. É um segmento. Parece maluquice, pessoal. Eu tava nos Estados Unidos com um amigo meu, e aí a gente tá na loja da Apple, né? Eu falei, cara, o que você tá vendo aí? Não, tô vendo o campeonato de game. Eu falei, você é maluco, cara? Vendo o campeonato de game? Ele,
Você assiste futebol, eu te chamo de maluco? É isso, e tá na TV. Loucura, né? Assim, tem um canal especializado. Assim como tem o Sport TV 1, tem o Sport TV 3 ali, né? Trabalhando, mostrando os jogos. E aí, esses 18 talentos que a gente tem são pessoas que recebem uma bolsa atleta no valor de um salário mínimo. Então, eles recebem para estar lá com a gente, treinar, participar de campeonato. E aí tem o treinamento técnico, né, com o coach da sua modalidade, além de um acompanhamento psicológico, treinamento físico para evitar lesão, para melhorar o desempenho. Então a gente tem um centro de treinamento de alto rendimento dentro da favela. O pessoal tem treinamento físico para jogar videogame, é isso? É isso aí. Caraca, então, por isso que eu falei, a gente passou 2017 entendendo efetivamente esse mercado. E segue se renovando, assim, né? Buscando outras possibilidades. Então, a gente tem esse caminho educacional e um caminho de formação também. Espetacular. Né? Você tem lá hoje jovem ganhando R$4.000, né, Mariana? R$4.000, assim, onde um jovem de favela ganha isso, sendo atleta e sendo professor. Isso, porque aí é um outro caminho, né? A gente começou em 2019, a Afrogames começou em 2019. Em 2019 a gente só tinha um eixo educacional, então a gente dava aula. Em 2020 ficamos parados por conta da pandemia. Voltamos em 2021, janeiro de 2021, na marra, ainda na pandemia. Sem um caso de Covid. Sem um caso de Covid. E o único lugar respeitando, dentro da favela, o único lugar que se usava máscara, que tinha protocolo, distanciamento, uma parceria bonita que a gente fez com a Clínica da Família. Então, todo caso suspeito era testado imediatamente. Então, a gente fez um protocolo muito redondinho, entendendo que isso era um movimento educacional para a favela, porque a gente estava falando de jovens que não usavam máscara, que não faziam distanciamento, que não tinham condições, muitas vezes. Vocês criaram uma cultura, né? A gente criou uma cultura ali naquele território, né? Então, voltamos em 2021. Em 2021, a gente inaugurou esse eixo de formação com o nosso primeiro time, que aí eram 6 atletas, o primeiro time de League of Legends formado dentro de uma favela no mundo. Lá em Vigário Geral, certo? Lá em Vigário Geral. Perfeito. Aí agora, em 2022, a gente inaugurou com mais 2 times. Aí a gente teve o time de Free Fire e temos o time de Free Fire e de Fortnite também. E em julho, agora, a gente ampliou, né? Demos mais um passo, que é, além da gente ter o nosso centro de treinamento, né? Que tem esse foco educacional e esse foco de formação de atletas de alto rendimento, a gente abriu mais 2 unidades, como as primeiras lá, com eixo educacional, ainda 2 unidades no Complexo da Maré, uma no Morro do Timbal e uma na Nova Holanda. E aí, o que a gente fez? A gente pegou nossos alunos, nossos atletas, treinou eles na nossa metodologia, né? Porque isso é um ponto importante também. A gente está fazendo uma coisa que ninguém faz no mundo. Então, a gente criou a nossa metodologia, inclusive, de ensino. Né? Então, a gente tem uma metodologia hoje de ensino de League of Legends, uma metodologia de ensino de Fortnite, uma metodologia de ensino de Valorant. Então, a gente treinou os nossos atletas e hoje a gente tem atletas que são professores, né? Nessas outras unidades. Então... Tem até plano de carreira já. Né? Exatamente. É uma Afrogames com plano de carreira. Então, a gente começou impactando 100 jovens e hoje a gente está com 370. Uau! Mais do que 370 jovens, né? Eu sempre gosto de dizer isso. A gente está impactando 370 famílias. É o ecossistema, né? É porque o que eu falo. É isso. Quando a gente investe num jovem, é toda a sua família que está sendo impactada indiretamente, né? Então, é um trabalho realmente muito que a gente legal. Se orgulha muito e é um trabalho real de ação, de enfrentamento a todas essas violações de direito que a gente conversou até agora, né? E ele chega lá com quantos anos? Um menino, uma menina? Então, com 12 anos, hoje... A partir dos 12. A partir dos 12, por uma limitação dos jogos que a gente Perfeito, trabalha. Claro. Né? A gente tem vontade aí de crescimento, a gente tem um projeto aí... O Afrogames, ele é um guarda-chuva. A gente tem um monte de projetinho aí que a gente tem vontade de tirar do papel e aí segue captando, buscando marcas. A gente tem um projeto que é o Afrogames Kids, que é voltado para letramento digital e programação 2D e 3D para crianças de 7 a 12 anos, porque a nossa ideia é que esse aluno que chega hoje com 12 anos, com muita defasagem do ponto de vista... de inclusão digital mesmo, sim. assim, né? Não sabe mexer no mouse ainda, exatamente, né? Não sabe que é um e-mail. A primeira aula é ensinar as pessoas a fazer e-mail, né? Para ela poder se logar no coisa da Riot e jogar LOL.
Então, a gente tem esse interesse, mas hoje é com 12 anos, e aí não temos limite de idade, a gente foca em jovens, então, digamos que é um projeto voltado para a juventude, de 12 a 29, mas a nossa grande maioria ali está em 14 até 20, 21 anos, assim, são as pessoas que a gente mais atende atualmente. É um projeto que traz, quando você fala isso, que um jovem não tem um e-mail, né, não sabe mexer no Excel e tal... É o que eu sempre falo, a gente também, o Afrogames, ele traz a cidadania digital desse jovem. Espetacular. Né, que não tem, que dificilmente teria acesso à ferramenta que a gente oferece lá, que são computadores de ponta, uma cadeira de ponta, eu vi, tudo, um ar-condicionado super gelado, né, tudo de ponta, porque o Afroreg... Futurista lá. Sempre a gente pensou nisso, né? O show de Copacabana... Não, vamos fazer um show com a mesma estrutura de Copacabana dentro da favela. É isso. Não é porque é dentro da favela que tem que ser mais ou menos. Think big, 10x, pensar grande, do jeito que você quiser. É o mesmo esforço, fazer pequeno ou fazer grande. Vamos fazer grande, vamos sonhar grande, é isso. Quando a gente criou, isso é uma matéria num jornal aí, falaram que os jovens iam roubar ou destruir todos os equipamentos. Triste. Não teve até hoje nada nem perto de um furto. E os equipamentos todos inteiros sem ser danificado. Porque o jovem, as pessoas não entendem que o jovem daquela favela ali, quando vai a um projeto desse tamanho ali, ele se sente dono daquilo ali. Sim. E ele se sente protetor daquilo ali. Então ele vai cuidar daquilo ali como se fosse dele. Porque é dele, na verdade, né? É dele. Então ele vai cuidar de uma forma, com amor, com um carinho, sabe? Que as pessoas de fora não entendem, porque tá impregnado na cabeça das pessoas de fora que ali só é lugar de violência. Então o cara vai quebrar, vai destruir, vai roubar. Sim. Pelo contrário, eu tenho certeza. Será que se fizesse um projeto desse fora da favela, até hoje não teria um furto? Rapaziada não, que a Mari tá aqui. Pessoal, lembra aquelas bikes que tinha aqui em São Paulo, enfim... O pessoal destruía as bicicletas. E quem usava aquela bike lá não... Era todo mundo. As bikes eram destruídas, roubadas e tal. Então, enfim, tá no... Isso daí é um outro preconceito. Morador de favela, vai destruir a bicicleta, enfim. A gente sabe como é que é. Gente, vocês têm um projeto maravilhoso, eu tive a oportunidade de conhecer. O que vocês estão fazendo assim, é super inovador. Parabéns. Porque, além da questão dos jogos... Eu acredito muito da inserção do ecossistema, né? Tá lá rodeado com vocês, com o José Reis, com a Mari, com o Chantilly. Os meninos estão... Eu vejo lá, estamos aqui no avião da Gol, né? Indo pro jogo. Cara, isso vai criando uma energia tão positiva que todo mundo fala, pô, eu quero ir também, entendeu? Eu quero fazer parte e tal. Eu acho muito legal. Esse negócio que você falou do avião da Gol, né? A Gol é uma dos nossos parceiros, então a gente Boa, faz Gol, parabéns, parabéns. A gente faz as viagens com eles. Esse final de semana, você viu lá, a gente estava na CBLOL, né? Final do Campeonato Brasileiro de LOL. Levamos o nosso time de LOL, a convite da Riot, que é a organizadora do evento, né? Riot Games, top. Isso aí. E com o apoio da Gol, a gente estava lá. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer, né? A frase, o nosso slogan ali é levando o mundo bilionário dos games para dentro da favela, porque a gente tem um centro dentro da favela. Mas mais do que isso, a gente também leva a favela para dentro do mundo bilionário dos games. Quando a gente pega 10 jovens de favela e leva para dentro de um evento como esse, dentro da área VIP, onde o cara tá na área VIP, comendo e bebendo junto com o Kami, campeão brasileiro de League of Legends, isso daí, gente, tem um tamanho gigante para a vida desses jovens. Sem dúvida. Que pode ser que vire pro player, pode ser lindo, eu quero ver eles no final da CBLOL ano que vem ou daqui a 2 anos. Mas, sem dúvida, esse jovem não é mais o mesmo, assim. Sem dúvida. É isso. E a possibilidade, né, que você cria exatamente. de as relações, né? As relações. A gente tem história de pessoas impactadas pelo nosso projeto que, a partir do relacionamento com essas pessoas que a gente leva lá, convidados como você e como outros, começaram a fazer live, começaram a criar seu conteúdo e estão aí fazendo sua grana na internet. Então, quer dizer, a partir de um projeto, de uma visita, de uma experiência, quantas coisas podem acontecer. Você vê, assim, eu dou sempre 2 exemplos clássicos. O primeiro é o inglês, que você, por exemplo, o moleque tá ali aprendendo, o moleque e a garota estão ali aprendendo inglês. Eu vi o professor lá, falando, eu tenho aula daqui a pouco, cara. Bem inglês, né? E se dedicando pelo inglês.
ele com inglês, ele consegue um emprego muito, muito bom, por exemplo, muito melhor, por exemplo, se ele for num hotel, que vão querer empurrar ele, não desmerecendo. Sim, claro, mas vão querer empurrar ele para faxina, para trabalho perfeito. subalterno, porque aquele lugar ali que as pessoas querem colocar pessoas pretas e de favela. Não, mas ele chegar com o inglês, ele pode trabalhar na recepção. Ele pode ter um cargo melhor e ganhar um salário melhor. Concierge, aquele cara que faz os agendamentos para Cristo, que recebe muito gringo. E o outro exemplo que eu trago é a questão da diversidade. Por exemplo, quando você investe, por exemplo, num Afrogames da vida e fala assim, tem que ter preto jogando, tem que ter pessoas de favela jogando e entrando no mundo dos games, é a questão dos 2 jogos que a gente criou. Que é um voltado para a temática indígena e o outro voltado para a temática racial, que é falando sobre um orixá. Então você vê que até a diversidade nos jogos só vai sair se tiver um moleque preto jogando, se tiver um moleque descendente se tiver um moleque com questão indígena, né? Pra pensar esse jogo, programar esse jogo. Porque não vai ser um moleque da Faria... Me desculpa, mas não vai ser um moleque da Faria Lima que vai pensar num jogo para preto. Vai até pensar, eu entendo o que você tá falando. Pode até ter um moleque ali que é consciente, eu entendo o que você tá falando. Vou criar porque, é importante, mas, cara, um moleque de favela, ele vai pensar nisso e vai fazer de uma forma brilhante. E assim, os 2 primeiros jogos que a gente cria no Afrogame é voltado para 2 temáticas de extrema importância para o nosso país. Então, essa diversidade que a gente quer colocar no mundo dos games. Cara, o lance, fazendo uma conexão com o lance da diversidade, isso é fundamental, porque assim, eu estou inserido no ecossistema de startups e eu tenho conversado... Mari sabe, o Show lá, o irmão dela trabalhando na Vetex. Abração, Geraldo, passando Black Friday, quero você aqui, hein, cara. A gente fala, diversidade. Pessoal, os produtos são feitos para todas as pessoas. Né? Então, assim, o refrigerante é o preto, é o homem hétero, é a mulher lésbica. Todo mundo consome aquele produto. Você vai criar, sei lá, uma câmera de filmagem, às vezes ela pode ter um foco diferente na Mari que o meu. Então, assim, por que eu preciso ter a galera ali do laboratório diversa? Porque às vezes eu posso criar alguma coisa que fala assim, putz, na Mari e no Thiago ficou legal. Mas no Fábio, que está aqui na produção, não ficou tão legal. Se tivesse alguém com as características do Fábio na produção, ele ia falar, ficou legal para vocês, mas para mim não ficou. Por isso que o lance da diversidade é muito legal. Vou fazer esse produto, esse serviço que é legal. Será que é legal para uma mulher trans esse produto, esse serviço? Por isso que é interessante essa questão da diversidade, entendeu? Exatamente. Porque assim, todo mundo consome tudo, né? Entre serviços e produtos. Então assim, agora criaram de novo esse negócio, tem que ter LGBT que é mais... Cara, tem que ter, pessoal. E a gente tem que aprender a respeitar o amiguinho, o coleguinha que está do lado. Porque, assim, eles também são consumidores. Eu estava falando com o Chantilly. Ele falou, as empresas elas têm que olhar para a favela, só que o pessoal esquece que a favela é um alto poder de consumo. Vive milhões de pessoas em favela. O pessoal na favela toma Coca-Cola, tá? Almoça, né, William? O pessoal esquece, acha que não, vou fazer só aqui os produtos chiques, maravilhosos para a galera do Leblon ou da Faria Lima. Não, cara. A galera de favela consome, e consome bem, viu? Então, essa questão da diversidade é super importante. Eu estou total de acordo com você. A gente precisa criar esse ecossistema cada vez mais. E as empresas entenderem que não é... Que projetos como o Afrogames não é caridade, é investimento. A partir do momento que entender isso, inclusive, vai ser melhor para o mundo dos games, vai ser melhor para a desigualdade que a gente enfrenta no país. Né? Então, assim, é investimento. E as empresas não entenderam isso ainda. A quantidade de reunião que a gente tem com empresas... Não entendeu, William? Esse daí é um ponto que eu queria falar assim. O que acontece? Se todo mundo fala da pauta ESG. Chora. Todo mundo fala, lindo, maravilhoso, assim. Mas vamos lá, prática, assim. Se emociona. O que rola? Por que você acha que ainda falta... A gente vê muitos projetos, engajamento e tal... Mas ainda então tem esse gap, vamos dizer assim, das empresas com os projetos. Eu acho que é isso. As empresas não entenderam que... Porque eu vejo elas falam muito, elas querem participar, né? Falam sim. Eu acho que tem algumas questões aí. Eu acho que uma é esse olhar ainda da caridade. É um olhar como se fosse um favor. Entendi, não é um favor. E não é um favor. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Entender que isso não é um favor. A gente está falando de investimento, a gente está falando
de economia também. Então, acho que isso é um ponto importante. Entender... E aí, eu acho que isso é dos dois lados, tá? Eu acho que são das empresas pararem de enxergar como caridade. E eu acho dos projetos também conseguirem mensurar e apresentar resultados que mostrem para quem está investindo qual é o retorno do investimento em impacto econômico e social. Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que esse olhar para os negócios de impacto social como caridade é um desafio que a gente tem dos dois lados. Eu acho que esse é um ponto fundamental assim, que a gente tem. Acho que quando a gente ultrapassar essa questão... aí a gente começa a conversar. Tá, então agora vamos ver onde a gente consegue ganhar aqui. Quando eu invisto no seu negócio, como o meu negócio cresce também. Né? Então, eu cresço em ação, porque ESG pontua na ação. Eu tenho um time mais diverso também. E aí, quando eu tenho um time mais diverso, eu produzo mais. E aí, se eu produzo mais, eu tenho mais retorno. Né? Como que que esse projeto aqui pode impactar os meus funcionários, os meus colaboradores, o que eles ganham também com isso. Então, acho que falta essa troca. Eu acho que quando a gente consegue sentar e conversar de igual, aí a gente tem muito para caminhar. Acho que vocês tocaram num ponto-chave. Talvez não é as empresas, são as pessoas, né? Porque atrás das empresas são CPFs. Eu estou fazendo uma caridade. Não é isso. Né? Porque às vezes acontece isso mesmo. Às vezes o CEO tem uma puta cabeça social, cara, mas aí o cara que tá... O projeto trava aqui, ó. Que é o cara que tá abaixo. Que é o cara que é o cara que tá aqui que decide, que tem boa vontade, quer fazer, mas o cara que tá aqui... Não entendeu ainda que não é uma caridade, é investimento, né? Isso, ou o contrário também. Porque é isso, como a gente lida com pessoas, ou o contrário. Às vezes quem tá ali não consegue... Às vezes a gente já recebeu em empresa que a gente recebeu analista, de repente, que foi visitar, que fez um relatório ótimo, sei lá, do nosso projeto e uma boa avaliação. E aí chega na diretoria, e a gente já ouviu isso de empresas, assim, mas a gente vai investir 600 mil nesse projeto aqui, não, se eu gasto 600 mil com um determinado influenciador gamer, para mim é bem melhor. E aí ele não entende que é marketing e o outro é conteúdo. O que a gente entrega para a marca é conteúdo. A gente te dá aqui, 370 jovens de favela real. Você não vai precisar fazer a propaganda e contratar 5 pessoas pretas para aparecerem na sua propaganda. A gente tem 370 jovens aqui. E aí você vai investir nesse projeto. E aí, amigo, é com você fazer o marketing disso. Uau, mano. Mas a gente te apresenta conteúdo. Entendi. E não comunicação. E muitas marcas vêm procurando a comunicação. Perfeito. A gente aqui no projeto da Periferia para Faria Lima, um dos trabalhos que a gente faz bastante é falar dessa pauta ESG, que é muito famosa no mercado, assim, chama a gente para a gente trocar uma ideia com os colaboradores, fazer uma apresentação, chama a Mari, chama o William, porque eu acredito que não é maldade das pessoas, é falta de conhecimento. Ainda não entendeu esse Brasilzão, que 55% da população tem insegurança alimentar, 160 milhões de pessoas aí passando uma dificuldade, as pessoas ainda não entenderam. Eu quero acreditar, porque eu falei isso daqui no último episódio, né, Mabel? Falei assim, o brasileiro, na desgraça, ele é muito solidário. Pode ver quando tem uma enchente. Todo mundo se movimenta, pega cobertor, lata de leite e tal. Mas eu falo, por que a gente não se ajuda mais quando tá tudo bem, né? Tipo, tá, beleza, não caiu aqui, né? Não teve enchente, não morreu 1 milhão de pessoas e tal. A gente precisa se ajudar mais. Eu acho que eu quero crer que não é maldade, é falta de conhecimento. Por isso que a gente criou esse pilar. Então, se você quiser chamar aqui o grupo da PFL aí para fazer uma palestra, para o seu board executivo, para a diretoria, enfim, a gente vai lá conversar exatamente dessa pauta que a gente está falando aqui com a Mari, até pode chamar a Mari também, para mostrar para as empresas que é um caminho de investimento. Isso aí. É um caminho de investimento, é um caminho de longo prazo. Nas primeiras aulas de administração, a empresa ela tem uma responsabilidade social com a comunidade, pessoal. Eu fiz administração, então, assim, é super importante. Eu conversei uma vez com um empresário bilionário e ele falou para mim, assim, uma das maiores dores que eu tenho é quando eu preciso fechar uma fábrica, porque eu não estou demitindo ali 10 mil pessoas, são 10 mil famílias, como a gente está falando, né? Enfim. Então, assim, tem muita coisa para a gente arrumar nesse Brasilzão. Graças a Deus temos aqui o AfroReg, o G10, Gerando Falcões, o grupo da PFL, para a gente
mudar essa estatística, viu? Chama a gente para trocar uma ideia, com prazer, para a gente mudar essa cultura. O que mais, gente? Pauta livre, William. O que você quer falar aqui antes de eu fazer os agradecimentos finais? Que papo, hein? Eu acho que assim, antes da gente fechar, queria contar um pouco das novidades. Ah, é verdade, é verdade. Quero contar das Você falou um novidades. pouquinho aqui do Centros, mas fala como é que estão os próximos passos. A gente vamos fechar o ano com 500 jovens infectados. Então, agora no próximo mês, vamos abrir mais uma unidade em Niterói, que é um município aqui do Alô, estado do Rio de Niterói! Janeiro. A Afrogames está chegando. Então, estamos chegando no Morro do Estado e é isso. A ideia é impactar cada vez mais e mais jovens, espalhar essa iniciativa por outros territórios e Vai vir para São Paulo? pessoas, quem sabe, Olha pessoas aí. e marcas querendo trazer a gente para São Olha Paulo ou aí. para outros territórios do Rio de Janeiro. A gente está aí querendo Top. conversar e ampliar esse projeto que, como eu falei, é um grande guarda-chuva. Tem um monte de ideia aqui, a gente só precisa de mais pessoas e mais marcas interessadas em realmente fazer a diferença, em usar a tecnologia, usar os games, usar os esportes eletrônicos como ferramenta de transformação social. Puta, espetacular. É isso. E o que mais, William? Deixa um recado aí pra galera aí. Cara, acho que a gente falou basicamente tudo, né? Fizemos recortes, né? Falamos tanto de problemas do Brasil, mas também falamos de Afroreg. É dizer que a gente, ano que vem, completa 30 anos, a gente vai fazer diversas ações para comemorar esses 30 anos. São poucas empresas, projetos que completam 30 anos, né? É verdade, cara. No nosso país. No Brasil, 2 anos as empresas quebram, né? 3, exatamente. né? Imagina o terceiro setor. Nossa Senhora. E o Afroreg está aí há 30 anos transformando vidas. Fantástico. Com foco totalmente em afastar jovem da influência do tráfico através de projetos como o Afrogames, através das oficinas culturais, através da nossa empresa, da nossa agência de emprego também, Segunda Chance, que é a primeira agência no mundo formada por egressos, para egressos do sistema prisional entrarem no mercado de trabalho, porque a gente sabe que quando esses caras saem do sistema prisional, a porta que vai estar escancarada para eles é a porta do crime. Então a gente tem que também olhar como uma política de prevenção à violência, projetos como Segunda Chance, porque é importantíssimo para o nosso país. E a gente sabe que hoje a violência no país, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, ela é democrática, ela atinge a todas as pessoas. Então algo tem que ser feito para a gente reduzir essas violências. E o projeto Segunda Chance vem com essa pegada, vem com esse propósito para fazer um mundo melhor, para fazer um país melhor, construir um país melhor. Então o Afroreg, ano que vem, vai fazer diversas ações, shows em favelas. Então a gente está muito feliz de estar completando esses 30 anos e a gente espera cada vez mais que o Afroreg não fique só para a minha geração, mas também fique para a geração do meu filho, fique para a geração dos meus netos, e o propósito é esse. Putz, animal. Quem quiser achar a Mari nas redes sociais, quiser entrar em contato aí com o Afrogames, Mari, deixa aí pra galera. Então, fala aí na câmera. Afrogames vocês encontram em todas as plataformas como Afrogames BR. E para me encontrar, eu tô no Instagram como Mushoa, Mushoa, LinkedIn, Mariano Shoa, enfim. E aí é isso, Afroreg e o William Reis, fala aí onde te encontra. O Afroreg é Afroreg, em todas as plataformas digitais também você acha Afroreg. E eu é o William Reis 85. Boa. Que papo, hein, galera? Falamos aqui de diversidade, falamos de racismo, falamos de terceiro setor. Obrigado, gente. Obrigada. Foi- É sempre um prazer falar do Afrogames. Foi muito do legal. É investimento. Turma, a gente precisa formar a próxima geração. Se a gente quer ser um país do futuro, a gente vai ter que olhar para esse país tão desigual e dar educação e dar emprego para essa galera. Esse é o propósito do trabalho do grupo aqui do DPFL, é o propósito do Afroreg. Utilizando a parte de games cultural, a gente está pensando no Brasil dos nossos filhos. Então, se você quer ter seu carro maneiro, enfim, quer ter aqui uma educação igual tem na Finlândia, é na base, cara. É na base da educação do emprego. Senão, continua aí com o seu carro blindado aí no seu condomínio, aí, com medo de sair nas cidades, pessoal. Porque essa que é a grande realidade. Eu lembro que o Faustão falou isso há 10, 15 anos atrás. Ele falou, fica aí com o seu carro aí dentro do seu condomínio, dando volta aí. Enfim, cara, porque a gente vive numa situação super complexa. Beleza? Quero aqui mandar um salve pro meu parceiro Cris, da Bravo Beach Tênis. Oi, Cris, obrigado aqui, cara. Pô, cara, a Bravo aqui tá ajudando o canal, William. Legal. E tá chique aqui, hein? Tá chegando em São Paulo, hein? Estamos chegando, hein, Cris? Obrigado aí pelo apoio. Cunha, quem quiser fazer seu evento lá no Alambrado 295, vai lá no Instagram, CH Cunha. Eu acho que é o melhor churrasqueiro do Brasil. Eu sei que o Netão, o Panhoca vão ficar bravos comigo, mas Cunha, você tá demais, velho. Tamo junto.
produção aqui do Pod 7, beleza? Mandar um beijão também lá pro Renato Guzilotto da agência Ecosistema 7. Tamo junto, da periferia para Faria Lima. Vamos mudar a história do jovem de periferia do Brasil. Tamo junto, até a próxima. Tchau!